Meu nome é Tiago Avelino, estamos aqui em Águas de Aruanda para falar hoje sobre a conexão do corpo, mente e alma. Eu fui atraído por essa temática sob a perspectiva de que muito é falado que somos uno, a unicidade, enfim. Mas do que se trata isso tudo? Somos todos um ou somos uno? A unicidade está presente? O universo reside dentro de nós? Como é isso? Então, qual é a relação entre o corpo, a mente e a alma? Efetivamente, a alma é somente o espírito na experiência do corpo? Então, do que se trata essa relação? Como é que a gente pode integrar essas três forças que estão aqui em todos nós aqui presentes, né? E escolhi uma frase de Deepak Chopra, que eu particularmente tenho um apreço muito grande por esse autor, porque quando eu estou lendo as obras dele, parece que na realidade ele está sempre conversando comigo com coisas que eu sempre acreditei. Então, o Deepak Chopra ele sempre fala tudo aquilo que realmente eu penso de uma forma muito lógica e acessível. E ele fala assim: cada um de nós é alma tornada carne. Então, veja, é uma frase muito curta, mas que a gente também pode dar várias interpretações à medida da nossa bagagem. Mas, literalmente, cada um de nós é alma tornada carne. Ou seja, é uma centelha divina, é uma essência que está, em alguns momentos, para algumas pessoas, aprisionada em um corpo que alguns chamam de avatar, outros chamam de robotização da alma. E isso daqui, Deepak Chopra, ele desenrola no sentido de que é necessário a interconexão dessa tríade corpo, mente. Alguns falam corpo, mente e espírito, mas eu prefiro falar corpo, mente e alma, porque vocês vão entender do porquê eu escolhi alma e não espírito, tá? Com o decorrer aqui da apresentação. A alma é a fonte da vida, a centelha que anima a matéria morta, criadora da mente e das emoções. A alma é o alicerce da experiência. Então vamos lá. Vamos decodificar aqui essas palavras que em um primeiro momento pode parecer um pouco confuso, então eu vou fracionar para que a gente fique bem claro a intenção. A alma é a fonte de vida. Então, há milhares de anos, e eu vou falar mais adiante, há cerca de 200 mil anos, nós seres humanos não evoluímos em termos de DNA. Ou seja, se pegaram um DNA de um homem primata, lá das cavernas, de mais de 200 mil anos, o nosso DNA permanece o mesmo. E vocês ainda vão verificar que o nosso DNA, corpo, não estou falando de DNA espiritual, o nosso DNA corpo tem 60% de semelhança a uma banana. O DNA de uma banana tem 60% igual ao nosso de seres humanos. Então, com isso, 99% a um chimpanzé, 90% de um rato. Então, com isso, a gente vai desmistificando somente aquela questão do corpo e vai indo muito além. E eu fico muito feliz quando nós estamos vivendo agora uma era de expansão da consciência efetiva, embora muitas pessoas utilizem de forma meio piegas essa questão de expansão da consciência, porque agora tudo é expansão da consciência. Mesmo sem saber, mas tudo vai sendo expansão da consciência. Mas o importante é que todos estão buscando ser um passo além dos seus limites, ser um pouco mais além do que estava acostumado, saindo da zona de conforto, participando de vivências provocativas, que na realidade o que acontece com o outro acontece comigo, o que acontece no Japão acontece também comigo, o que acontece em Marte repercute diretamente comigo, porque efetivamente estamos em uma teia, estamos em uma unicidade muito forte. E aí vem a minha felicidade de perceber que as pessoas estão despertando a não tão somente observar as reações corpóreas, mas também buscar a sua essência efetivamente. Porque na realidade nós estamos nessa caminhada, alguns dizem que nós estamos de volta ao nosso caminho originário, mas eu entendo que nós estamos saindo de um grande labirinto da escuridão da alma, para buscar efetivamente o nosso lugar, quem efetivamente somos. Né? Então isso daí é algo grandioso, porque cada um dentro das suas experiências, cada um dentro dos seus processos, estão buscando superar as limitações do corpo, que mais adiante a gente vai percebendo que é tudo uma ilusão. Ilusão de que todos nós estamos sentados aqui, né, no auditório, que todos nós estamos aqui em Aracaju, em Sergipe, uma ilusão de que
muitas coisas da nossa vida podem ser realidade ou não, a depender de uma linha tênue que a nossa mente, que é o nosso senso de compreensão, pode levar. Porque quantas pessoas ficam supostamente loucas de uma hora para outra? E aí a pessoa perde a noção. E aí cadeira deixa de ser cadeira, Aracaju deixa de ser Aracaju. E aí? Né? Então, quanto mais a gente integra a nossa alma, a nossa mente, que muitas vezes essa mente dotada de muitas emoções e sentimentos, ela é traiçoeira, se a gente não bem acolhe. Então, às vezes, a nossa sombra, ela vai para a escuridão da alma, terrível, né? E vai perdendo a conexão com o corpo. Então, a alma e o corpo ficam em abismos imensos. E aí a mente, ela vai fazendo toda essa reconexão diante de um equilíbrio majestoso. A alma é o alicerce da experiência. Por que a alma é o alicerce da experiência? Porque a alma é aquela centelha divina que está dentro aqui de nós. Eu disse que está dentro, mas está em todo o nosso aspecto. Em cada célula, trilhões de células estão em mutação constantemente em nosso organismo. Então, se eu falo para alguém, você é ladrão, essa sonoridade entra aqui pelo sistema auditivo da pessoa e vai ressoando a ponto de que o corpo ele vai reagir a tudo aquilo. E a depender de como a mente vai decodificar isso e como a alma está preparada para receber tudo aquilo também, se não souber efetivamente o lugar de cada um, vai se transformar em doença. E vai se transformar doença não só na alma, mas também projetada no corpo. Então, quando a gente vai buscando nessa expansão da consciência, saber qual o nosso lugar, essa integração entre corpo, mente e alma vai ficando cada vez mais suave e natural. Eu aprendi com os mentores espirituais a não utilizar a palavra normalidade, e sim naturalidade. Porque normalidade efetivamente não existe. O que é normal para você? O que é anormal? Na realidade, as coisas são naturais, porque tudo depende de um ponto de referência. Na medida em que você desperta a sua alma, a humanidade também se encontra despertando a alma do mundo. Para algumas pessoas aqui poderia ser a consciência coletiva. A consciência coletiva, né, para algumas pessoas. Então, a partir do momento que você vai fazendo a sua parte, você vai despertando essa centelha divina que está dentro de você, você vai percebendo efetivamente como o seu corpo reage, quais são as suas emoções, como a sua mente está. Um mentor espiritual daqui de Águas de Aruanda falou, quer saber quem você é? Preste atenção quais são os pensamentos que estão aí dentro de você. Quais são os seus pensamentos? Você é aquilo que você está impregnado em pensamentos. Porque às vezes o nosso corpo expressa uma coisa muito feliz, muito agradável. Porque nós somos às vezes condicionados a nos revestir por máscaras. Que é a persona, né? Personagem. Se revestir de máscaras. Mas, efetivamente, quem nós somos? Né? Nós somos o conjunto de todos os nossos pensamentos. Então, pensamentos positivos é sinal que você realmente está num caminho ali de autotransformação. Pensamentos autodestrutivos ou pensamentos sempre pessimistas, uma luminosidade muito vermelha, o sinal vermelho está aceso ali, para que você busque imediatamente uma ajuda, caso você não seja capaz de você sozinho ali poder ter força para dar o próximo passo. O corpo humano é um dos mais avançados experimentos laboratoriais do universo. Isso daqui é fantástico. Pai Damião, ele tem trazido esse contexto daqui de uma forma muito segura, de que o corpo humano é um dos mais avançados experimentos laboratoriais do universo. Ou seja, há milhões de anos, o nosso corpo foi perfeitamente elaborado. Não vamos entrar na questão que Deus, da costela de Adão, de Eva, aquelas coisas todas, porque até o próprio Papa Francisco já disse que Adão e Eva não existem, que ali era uma metáfora, né? Então, de acordo com a sistemática ufológica e espiritual, o nosso corpo foi perfeitamente estudado nos grandes laboratórios espirituais. Pleiadianos, Orianos, Sirianos, e aí vão para todas as civilizações estelares que a humanidade já conhece. O nosso corpo foi perfeitamente ali estudado. Cada órgão perfeitamente ali estudado diante da adaptabilidade para a nossa atmosfera. Principalmente porque há milhões de anos atrás, quando aqui era um campo realmente de experimentos com os laboratórios aqui plasmados, a densidade atmosférica era outra, a gradatividade era outra. Por isso que nós podemos
hoje visitar lá o Egito com aquelas pirâmides enormes, né? Em 2016 eu fui lá no Egito e é impressionante como aquelas pirâmides são enormes, os blocos enormes, e só se a gente quiser enganar nossa mente de dizer que foram escravos que transportaram aquelas pedras. Só se a gente quiser enganar as nossas mentes, porque ali é impossível, de acordo com o guia turístico de lá, inclusive, seria necessário para carregar uma pedra, 200 homens trabalhando por mais de 30 anos sem parar para dormir e comer. De um lado para o outro. De onde foi retirado as pedras, até uma pedra, um bloco. Imagine construir toda aquela pirâmide. E a gente vai percebendo essa grande sabedoria projetada nos grandes laboratórios do universo. E em falar de grandes laboratórios do universo, Pai Damião ainda traz uma expressão muito interessante. Quando eu estava montando aqui as frases provocativas, estava muito recorrente que nesse intervalo de construção do corpo, porque seria o abrigo da alma para uma construção de uma mente consciente para estar aqui no experimento da evolução, né? Aqui no planeta Terra, para uma construção de todas as suas experiências, né? Cada centelha, cada fractal aqui existente. Mas antes de estarmos aqui nessa sistemática, existiram aberrações, existiram experimentos que não deram certos, né? E aí esses experimentos que não deram certos, projetados por aquela centelha divina, talvez a humanidade coloca na época de dinossauros, né, que não existiam seres humanos ali, mas vá lá saber se algumas espécies à época não eram as próprias aberrações que já habitavam aqui no nosso planeta Terra. Né? Sempre em busca de um respaldo daí para chegarmos a esse corpo. Quem quiser acreditar ainda naquela evolução do chimpanzé ao ser humano, fique à vontade, né? Mas eu particularmente prefiro ficar com essa teoria dos laboratórios do universo que colocaram os nossos corpos aqui, tá? Porém, ele deteriora com o tempo e finalmente morre. Às vezes eu acredito que existem seres humanos, às vezes nós esquecemos que esse corpo perece. Porque às vezes a gente recebe recados da espiritualidade, toma conta da sua alimentação, toma conta do seu corpo, tenha mais alto amor, preste atenção do que você faz, como o seu corpo está reagindo, preste atenção da sua mente projetando as emoções, inebriando o seu corpo de tantos choques. E aí parece que a gente vai passando batido por tudo isso e esquece que o amanhã pode não chegar e que o nosso corpo efetivamente tem um tempo determinado e finalmente morre. De acordo com a autoespiritualidade, o nosso corpo foi projetado para viver uma média de 100 a 150 anos. E qual a média do Brasil? A média do Brasil está 70 anos. Só que o nosso corpo foi projetado para viver de 100 a 150 anos. E aí quando uma pessoa morre com 120 anos, 130, ai meu Deus, como foi que ela conseguiu? É uma no meio de milhões que consegue. Mas ali ela está dentro do padrão que o experimento dos laboratórios espirituais projetaram. Ela está seguindo o padrão, porque o corpo realmente foi projetado para vivenciar toda aquela experiência de 100 a 150 anos, 120, 130, 140. Mas, por uma questão de auto-boicote, por não prestar atenção na mente projetada das emoções, a gente faz o quê? Separa corpo, mente e alma e começa a bombardear o nosso corpo por emoções nocivas. E aí vem a questão das sombras, né? Que vem Jung, né? Fala de sombras, enfim. E aí a gente começa a bombardear, nos separando cada vez mais do propósito que a nossa alma carrega. Porque na nossa alma está definitivamente o nosso DNA do propósito. Para que efetivamente nós estamos aqui dentro dessa capa envoltória, projetado por todos esses sentimentos e emoções, né? Só que encontrar o eixo e o equilíbrio não é fácil, obviamente. Mas, de acordo com uma frase de Pai Damião, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Então, quanto mais a gente vai avançando, buscando o equilíbrio, prestando atenção das reações do nosso corpo. Se eu recebo uma informação, se eu falo agora para vocês, houve um golpe de Estado, todas as contas foram zeradas. Como o seu corpo reage? Em saber que tudo que você tem na sua conta bancária, zerou.
Você tinha 50 mil reais na conta? Tinha. Então, vivemos ou não vivemos um jogo de videogame projetado de uma ilusão? Você tem efetivamente 50 mil na conta ou você está com 50 mil na conta? Você não tem 50 mil na conta. Eu não tenho 50 mil na conta, ninguém aqui tem 50 mil na conta. Nós podemos estar com 50 mil na conta, porque a qualquer momento pode zerar e dizer que você nunca teve 50 mil. O nosso corpo, com uma notícia dessa, ela é bombardeada por uma explosão de veneno emocional muito forte e aí a gente vai distanciando. Por isso que a grande ciência, né, que é a ciência aliada à espiritualidade, ela fala o quê? Desapegue cada vez mais do que você é, busque quem você está e evolua no que você é de verdade. Porque nós não somos efetivamente somente esse corpo, nós somos a integralidade, nós somos seres holísticos, né? Nós somos seres integrais, corpo, mente e alma. Nossa evolução física estacionou há cerca de 200 mil anos atrás. Isso daqui quem está falando não é Tiago, não é Pai Damião, é todo um estudo feito lá nos Estados Unidos, tá? Uma vez que fígado, pulmões, coração não diferem de um homem das cavernas. Então, de acordo com as altas pesquisas lá em Harvard e outras universidades lá dos Estados Unidos, o nosso fígado, os nossos pulmões são iguais aos fósseis encontrados lá do homem das cavernas, há mais de 200 mil anos atrás. Nosso corpo. Então, se a gente fica preso somente na evolução do corpo, a gente se perde. Porque a gente perde de vista efetivamente quem nós somos, que é a centelha divina aqui nessa experiência. Nós, seres em experiência humana, compartilhamos 60% dos genes com uma banana. Ou seja, toda vez que você olhar para uma banana, agora você vai lembrar que você é tão semelhante a ela no percentual de 60%. Você e a banana. A gente esquece que a gente chegou aqui com um caderninho debaixo do braço e a gente esquece que a gente tem que tirar o caderninho do braço e começar a continuar a nossa história. Então chega um momento da nossa vida que a gente cansa de várias coisas que o corpo pode oferecer, várias coisas que a materialidade pode nos oferecer. E aí a gente aprende que a gente pode equilibrar. A gente não precisa ser 100% somente aquilo mais, porque, não vou falar nem porque a idade não permite mais, porque tem pessoas de 60 anos que têm comportamentos às vezes de 15, por exemplo, né? Não vão a mente igual ao corpo, né? Mas se a gente vai ali prestando atenção às nossas reações e que os ciclos fecham e abrem outros, a gente vai prestando atenção e vai seguindo o bonde, de acordo com o nosso possível e tentando superar cada vez mais. A evolução humana possui caráter muito mais não físico. Muitas vezes você pode se pegar, inclusive, fazendo coisas que você nem sabe como foi que você fez aquilo. Só sabe que você fez ou que falou. Talvez a sua alma estava ali sendo manifestada. A grande biblioteca da sua memória espiritual ali sendo revelada. Você, por um só instante ali que você permitiu, que o seu corpo permitiu e que suas emoções guardadas ali na sua mente permitiu que você fosse quem realmente você é. Muitos cientistas estão encarnados atualmente no planeta Terra. Muitos cientistas, pessoas que estudaram já muito, durante muitas encarnações, estão encarnadas neste momento do planeta Terra. Obviamente que não é em vão isso, porque o planeta Terra está precisando justamente dessas memórias profundas, de grandes experiências guardadas na alma, para justamente ascensionar o campo energético do planeta Terra. Porque desse jeito, efetivamente, o coletivo não pode ficar. E aí, por isso que sempre vem mensagens espirituais dizendo: os tarefeiros espirituais estão sendo recrutados, os tarefeiros espirituais estão sendo despertados. E aí, às vezes, a gente vai passando por tudo isso de olhos fechados e com os ouvidos sem querer prestar atenção, né? Buscando o oculto, mas sem confiar efetivamente no que está dentro da gente, sempre colocando a responsabilidade nos gurus. Seu corpo nada mais é que um universo em movimento. Seu DNA é uma enciclopédia que guarda toda a história da evolução. Algumas pessoas poderiam classificar isso como registro acástico. Não sei se algumas pessoas já ouviram isso. Registro acástico. Tudo bem, pode ser registro acástico, isso daí é uma classificação. Mas nós somos, a nossa alma carrega a grande enciclopédia da nossa existência. Desde a grande explosão
da fonte criativa, luminosa, criadora de todo o universo, que alguns chamam de Deus, outros de Alá, enfim. Desde a fonte criadora, que fragmentou partículas de consciência para todo o universo e foram condensando, formando planetas, formando corpos e assim por diante. Assim existe a nossa enciclopédia, a nossa grande biblioteca existencial. Então, a gente sabendo de tudo isso, a gente não consegue mais ser a mesma pessoa, porque a gente começa a olhar para o nosso corpo com grande respeito, sim, mas sabendo profundamente que aqui está habitando uma centelha muito profunda de sabedoria que eu devo honrar todos os dias da minha vida, sem banalizar mais com besteiras, com pieguices, com as banalidades que o nosso corpo, às vezes, nos coloca em um condicionamento robótico comportamental. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe por que está fazendo, mas simplesmente porque a gente quer ou entrar em um padrão, e na constelação familiar fala do pertencimento, ou a gente quer pertencer, eu quero pertencer àquele grupo, logo eu tenho que me comportar e pensar igual ou parecido, porque senão eu não pertenço àquele grupo. E aí eu vou na robotização, no sistema automático do corpo, sem prestar atenção nas minhas emoções guardadas na mente e sem prestar atenção na centelha da minha enciclopédia de existência que habita na minha alma. Temos ou não temos que agregar essas três facetas? Temos, né? Você foi planejado para explorar possibilidades ocultas que permaneceriam escondidas sem você. Teve uma vez que eu escutei, lá em São Paulo, não vou dizer quem foi, o palestrante, que disse assim: eu acho uma injustiça. Por quê? Se o universo é tão aí sábio, enfim, por que que a gente, quando reencarna, a gente reencarna esquecendo tudo que a gente foi? Toda a nossa sabedoria parece que foi jogada no ralo e a gente tem que começar tudo de novo. Acredito que essa pessoa se equivocou. Nós somos colocados de volta a um labirinto para saber se nós efetivamente conseguimos agregar todos esses três pontos, corpo, mente e alma, para suplantar a ilusão de que supostamente estamos vivendo. Então, essa grande sabedoria, ela é distribuída gratuitamente por vários escritos espirituais. Chico Xavier, nos seus relatos escritos, nos seus registros, subliminarmente, ele sempre contou tudo isso para a gente. Dos mundos que existem fora do planeta Terra, das infinitas possibilidades. Então, hoje é trazido como grandes novidades aqui para a nossa realidade. Mas os grandes escritores, eu falo aqui dos brasileiros, né, para puxar a sardinha para o nosso país, né? Claro. Mas eles sempre falaram isso. Integre-se, preste atenção em você. Certa feita, uma mulher chegou lá em Chico Xavier com ainda um sentimento de vitimização. Diz assim: ai, Chico, eu estou com câncer profundo de mama, não sei o que fazer, eu quero aí então uma orientação. Enfim, aquele lamentar que o corpo nos leva às vezes na nossa vida. E aí ele disse assim: graças a Deus que você está com câncer. A mulher tomou um susto. Graças a Deus que você está com câncer. Preste atenção no que essa doença está falando com você. Preste atenção nas suas emoções. Veja onde é que você está guardando a sujeira debaixo do tapete. Veja quem você é. Ele só faltou dizer assim: reprograme as suas células. Christine Day, que ela é uma das líderes das mensagens dos pleiadianos, não sei se vocês já ouviram falar, que ela tem uma técnica chamada frequências de brilho. Ela, em um momento da vida, foi diagnosticada com uma doença muito grave e a medicina deu 2 meses de vida para ela. Olha, você só tem 2 meses, isso lá na Austrália. Olha, você só tem 2 meses de vida. Tá. Enfim. Ela começou a fazer meditações diárias. E aí foi quando ela recebeu uma grande canalização dos pleiadianos. E a partir dali ela começou um processo de reprogramação celular. Por meio de meditação e por meio das canalizações que aqueles pleiadianos faziam nela. E hoje ela está viva. Diante da reprogramação celular. Ela reintegrou corpo, mente e alma e reprogramou as células, os trilhões que habitam dentro dela. A gente presta atenção no nosso corpo, mas sem se apegar. A gente cuida, zela
dessa casa aqui, dessa centelha da alma, mas sem se apegar, porque tem pessoas que são tão apegadas ao corpo que, de acordo com a literatura espírita tradicional, fala que no momento da morte elas ficam assistindo à putrefação do corpo. Cada larva que sai do corpo dela e aquele espírito ali preso, porque ela está tão apegada ao corpo dela que ela fica assistindo a putrefação ali. Ou, se ela for cremada, sentindo todo o queimor daquelas chamas por vários anos terrenos. Então, quanto mais a gente desapega e ao mesmo tempo cumpre a nossa missão, cuidando, zelando, mas prestando atenção nessa tríade e integrando corpo, mente e alma, a gente vai tendo uma qualidade de vida bem melhor. Vida que eu digo não só terra, tá? Vida, quando a gente passa de uma porta para outra, que alguns chamam de morte, a gente continua na qualidade. Às vezes, a parte mais difícil é decidir por onde começar, tenho certeza. Aconteceu comigo e creio que acontece com muitas pessoas. Às vezes as pessoas chegam aqui no Águas de Aruanda e dizem assim: Tiago, eu recebi um chamado muito forte, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Me diga. Geralmente eu encaminho para esses 1000 livros que estão aí atrás de vocês. Eu disse: comece por aqui. Escolha um livro. Por isso que a humanidade deposita tão cegamente confiança em grandes guias espirituais, gurus, para que possamos adquirir um senso de direção. Então, às vezes, as pessoas, por essa ânsia de querer uma transformação imediata, deposita toda a confiança em um guia espiritual, em um guru, delegando toda a responsabilidade do fracasso ou do sucesso da vida, quando na realidade só depende da própria pessoa. Então, a gente deve sim buscar os grandes sábios, as pessoas mais velhas, enfim, mas não depositando toda a responsabilidade àquela pessoa da nossa felicidade, porque nós somos os responsáveis por nossas realidades. Eu sou a realidade que eu vivo, que eu penso, que eu ajo, que eu falo. Cada um de vocês do mesmo jeito. Então, às vezes, as pessoas chegam, geralmente em oráculos, cartas. Mulheres, vou ter que falar um pouquinho de vocês, tá? Porque é um percentual maior. As mulheres chegam num jogo de cartas aí e falam assim: eu não sei porque eu não consigo namorado. Ou quando eu consigo, é sempre parecido com o meu ex. Então são padrões que vão se repetindo, ou que ela não consegue um parceiro e tal. Mas será que, né? Eu falei mulheres porque geralmente é um percentual um pouco maior do que os homens, né? Nesse setor. Mas por que será que os padrões sempre estão sendo repetitivos? O que é que efetivamente você está atraindo? Qual é a realidade, o padrão da sua realidade que você está formando, que você só atrai daquele jeito? Ou será que se você se transformasse, se você peregrinasse para dentro de você, mudando os seus padrões, integrando corpo, mente e alma, você enxergasse as pessoas de uma outra forma? Porque às vezes a gente está com tanta carência que a gente projeta no outro. Porque tem algumas lendas amorosas que falam assim: eu encontro no outro o que falta em mim. Isso daí é um calabouço terrível. Eu tenho que projetar no outro o complemento da minha jornada e não o que falta em mim. Porque senão eu vou atribuir a ele ou a ela a grande responsabilidade de me fazer feliz, porque você tem que me complementar. Na realidade, é muito melhor a gente compartilhar as nossas sabedorias, os nossos fracassos, as nossas felicidades, enfim, as nossas experiências, porque um está efetivamente do lado do outro. Se eu projeto, né, metade está comigo, a outra metade eu encontro no outro, isso daí é um calabouço horrível. Isso daí é muito escravizador. A maioria das consultas com o médico é um ritual não muito diferente de levar um carro a uma oficina mecânica. É ou não é, gente? E perguntar por que ele não está funcionando bem. Por que meu corpo não... Olha, eu estou com problemas de circulação, ou estou com pressão alta. É a mesma coisa de você levar seu carro e dizer assim: olha, o radiador está furado. Então, às vezes, a gente deixa que o nosso corpo seja trabalhado como um carro. Eu estou com defeito, vou no médico, ele me passa um remédio, eu finjo que acreditei que aquilo vai ser a salvação da minha vida, parou a dor, e continuo no sofrimento, porque a dor foi estancada, mas o sofrimento não. Porque no outro dia, a dor de cabeça volta, o estômago começa a doer, a circulação fica pior, a pressão alta sobe novamente, né? A pressão sobe novamente, eu fico com pressão alta novamente.
Mas a gente mergulhar dentro da gente, integrando essa tríade, corpo, mente e alma, a gente vai em busca da causa. O que é que minha mente está projetando negativamente no meu corpo e está impedindo que a minha alma siga no propósito? Dentro dessa pressão alta dentro de mim. O que é? Que o meu corpo está falando, que a minha mente está projetando e que a minha alma não está conseguindo ser ouvida. Isso daí a gente tem sempre que refletir. Com calma, com tranquilidade, respirando. Por favor, vamos tirar os nossos corpos das oficinas mecânicas e vamos elevar o padrão dos nossos corpos, porque nossos corpos merecem padrões bem melhores do que ficar levando para a oficina mecânica. Nada obsta que você vá ao médico, que eu vá ao médico, mas não para fazer um check-up de uma oficina médica, de uma oficina mecânica, mas efetivamente ali buscar minimamente o que o meu corpo precisa. Efetivamente, porque às vezes os nossos corpos precisam de muito pouco. Se a nossa alma, se a nossa mente está equilibrada. Porque não esqueçamos, nós somos a realidade dos nossos pensamentos. A força do amor pode mover o cérebro, ativando as áreas do córtex, que é aqui, e o sistema límbido. Quando temos uma ideia amorosa, vários pontos são ativados sem separatividade. Algumas teorias falam de separatividade. O campo esquerdo, o campo direito, a razão, a emoção, enfim. Mas para a alta espiritualidade não existe separatividade, principalmente quando é injetado a energia do amor. Então, quando nós estamos vivenciando o amor próprio, o amor incondicional, na busca efetivamente da construção diária, todos os pontos do nosso cérebro, vários pontos do nosso cérebro são ativados, quer seja do hemisfério direito, quer seja do hemisfério esquerdo. Então, não há separatividade diante da energia do amor. Isso eu não estou falando de forma romântica, mas estou falando de forma verdadeira. Quando você tem amor pelo que você faz, vários campos do seu cérebro são ativados, e não somente um campo, um hemisfério, nem um outro. Porque para a alta espiritualidade não há separatividade no funcionamento cerebral do corpo. Principalmente quando nós estamos integrados com a nossa mente, ou seja, com as nossas emoções, os nossos pensamentos, e principalmente com o nosso propósito guardado na nossa alma. O amor nos deixa vulneráveis porque vivemos às cegas e ocupados com acontecimentos previsíveis. Seja criança outra vez, com o desejo de crescer, sem forçar nada. Então, às vezes, a gente é tão rígido, a gente só fica em fatos previsíveis. A gente é muito pragmático, a gente quer fazer todo o roteiro, desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. E tem muitas pessoas que chegam para falar com a gente, ou terapeuticamente, ou espiritualmente, e falam assim, eu detesto imprevistos, eu não sei lidar com o inesperado. Mas por quê? Seja criança um pouco, não é ser criança de infantilidade. Mas a criança ela vai seguindo ali o ritmo natural da vida. Ela não está preocupada muito com a hora do lanche, a hora de dormir. O pai que diz, hora de dormir, vai fazer o dever, né? Vai. Então, às vezes, na nossa vida, a gente precisa relaxar um pouco. Porque a gente se torna adulto muito rígido, muito militar com nós mesmos. E, às vezes, a vida precisa dessa flexibilidade. E o amor ele pode ser transmitido pelo sorriso, pelo abraço, pelo toque, enfim, né? Que a gente possa sair do piloto automático e às vezes ser um pouco de criança. Quem nunca tomou banho de bica na infância? Às vezes você já está adulto, mas por que não você tomar um banho de bica? Toma um banho de bica. Revive essa criança, né? Que está dentro de você. Quem disse que só porque você cresceu, o seu corpo cresceu, você não pode mais brincar de amarelinha, pular a corda, brincar de esconde-esconde? O adulto, quando os cientistas eles falam assim, que o adulto quando está brincando com uma criança de 2, 3, 5, até 5 anos, ele tem um comportamento cerebral igual da criança, ele se equipara. O cérebro dos dois ficam iguais. Os mesmos campos são ativados do adulto, do suposto adulto, né? Porque ali ele se transformou numa criança. E da criança. Então, que a gente possa se dar o direito de vivenciar tudo isso, né? Quando lembranças e impressões negativas aparecem, o simples ato de prestar atenção a elas tem efeito curador. Então, às vezes, a gente está vivendo um momento difícil, sim, emocionalmente. A nossa mente está agitada, o nosso corpo está sendo invadido por venenos.
emocionais, o nosso corpo está quase entrando em colapso. Mas para que a gente não perca o fio da meada com a nossa alma, a gente presta atenção. Quais são as emoções que estão vindo? Acolha todas elas. Eu estou com raiva? Permita-se estar com raiva. Acolha a raiva. Veja o que é que a raiva pode fazer com você. Chega um momento que a gente vai não sentindo mais raiva do outro que nos imita ou nos pega como referência. Que bom, porque a gente só pega como referência aquilo que dá certo, aquilo que presta. Ninguém pega coisa ruim como referência. Então, se a gente se torna referência para muitas pessoas, é porque algo de grande valia nós temos. Porque alguma diferença muito grande nós estamos fazendo. Então, isso daí é muito, muito interessante. Então, a gente deve acolher. Porque quando a gente acolhe essas emoções, aparentemente prejudiciais, verificando como aquilo se comporta no nosso corpo, a gente entra no processo curativo. Não basta que uma ruptura seja ousada, ela também precisa ser útil. Então, veja só, caso contrário, você gastará muita energia para proteger sua autoimagem. Às vezes você vive um padrão de casamento terrível, que você já sabe que ali está fracassado, que você já fez o seu melhor, o outro já fez, ou a outra já fez o seu melhor, mas não dá mais. Mas não precisa você somente ter a ousadia de dizer que você não quer mais aquele casamento. Mas aquela ruptura precisa ser útil, porque senão você cai num vácuo mental terrível, numa depressão, e aquilo não era oportuno para você. E como foi que levou você para uma depressão? Então não basta a gente ter uma ousadia de dar o próximo passo. Esse próximo passo também precisa ser útil. Caso contrário, a gente não está em conexão com a nossa tríade entre corpo, mente e alma. Então sejamos ousados, mas que possamos pensar se aquela ousadia é útil para a nossa realidade. Porque as nossas células elas vão vibrar efetivamente de acordo com aquele padrão de realidade que a gente estiver. Caso contrário, a gente na realidade não foi ousado, a gente foi precipitado. E a precipitação pode nos levar a abismos mentais e a afastamento cada vez mais da nossa alma, da nossa grande enciclopédia existencial. Sua alma é tão parte de você quanto seu ego que costuma continuar mantendo as coisas por muito tempo e por motivos errados. Portanto, cuidado. Tudo contra o que você luta se infiltra ainda mais fundo. Então, quando a gente acolhe aquele sentimento, quando a gente acolhe a realidade que nós estamos vivenciando, quando a gente acolhe quem efetivamente a gente está e quem a gente quer empreender uma nova realidade, a gente suaviza. Mas quando a gente luta, a gente insiste. Tem pessoas que falam assim, eu tenho um pouco de medo da espiritualidade porque eu tenho cobrança, eu tenho medo de assumir compromisso. Compromisso com quem? Não é com a espiritualidade, é com você. Porque a espiritualidade que eu, pelo menos, confio, não é cobradora, ela é orientadora. Então, a gente tem que parar um pouco de acreditar num padrão mental, porque isso daí é a mente que coloca, viu? A culpada é a mente. A mente coloca um padrão emocional ali, eu não dou um passo na evolução rumo à minha essência, porque eu tenho medo de assumir responsabilidades. Porque vai doer, porque meu corpo vai sentir dor. Então, viemos a um longo passeio aqui, né? Numa relva com muitas flores, de preferência, e aí a gente veio somente passear. Porque dor não pode existir, né? Claro, evidente, porque você é um ser muito especial que caiu de paraquedas aqui no planeta Terra e ninguém está percebendo que você é esse grande anjo, essa grande estrela. Vamos dar utilidade efetivamente do que a gente fala. Vamos prestar atenção no que a gente fala. Porque, eu tenho medo de desenvolver minha mediunidade, porque senão eu vou ser cobrada. Cobrada por quem? Por quem? Por você. Porque a responsabilidade é assumida com você. Porque os seus padrões e comportamentos éticos e morais vão mudar por você. Porque a espiritualidade ela vai continuar no lugar dela. Ela não vai sair do lugar. Você que na realidade é quem vai sair do lugar. Todas as religiões pregam a paz. E, portanto, guerrear por causa da paz destrói o próprio valor defendido.
Então as pessoas pregam a paz, mas elas entram em guerras pela paz. Mas ela prega a paz. E como é que eu declaro a guerra? Se eu prego a paz. Ou seja, para que eu alcance a paz, eu tenho que guerrear. Como? É algo contraditório. É um distanciamento terrível da alma. Porque aquela pessoa que está conectada no propósito ali da alma, vigiando a mente, as emoções, pensamentos, sentimentos, jamais colocaria o corpo vulnerável a uma guerra, em nome da bandeira da paz. Então a gente, em alguns momentos, age de forma contraditória. Eu quero a paz, mas eu entro numa guerra. Em nome da paz, mas eu estou guerreando. E a gente vai aprendendo a observar o que? A fluidez nos nossos relacionamentos. Eu li recentemente no site da Folha de São Paulo, que diz assim: nós estamos vivendo uma realidade de aumento dos números de divórcios nos cartórios. Por quê? Diante da grande praticidade e da grande intolerância e falta de respeito que as pessoas estão uma com a outra. Porque na realidade, as pessoas às vezes agem como se estivesse comprando um pacote de café, que eu queria uma marca, mas na realidade, sem querer, eu levei outra marca. E aí quando eu cheguei em casa, eu não gostei daquela marca. Aí pego e devolvo. Diante da intolerância e falta de respeito com o outro. Principalmente se eu depositei a responsabilidade do outro me fazer feliz, porque o outro é a minha cara à metade. Não, você é a cara completa. E o outro também é a cara completa. Porque se eu entro numa relação amorosa que o outro é minha cara à metade, francamente, eu me coloco numa situação muito vulnerável. Muito vulnerável. Porque às vezes minha cara à metade é a minha sombra que eu casei. Às vezes eu casei com minha sombra. As minhas sombras, os meus monstros, são evidenciados no outro e eu não sei acolher isso como reflexo do que está dentro de mim. E aí os conflitos, a falta de respeito tal. Obviamente que existem alguns momentos dentro de um relacionamento que fatalmente vai chegar a uma separatividade, ok? E continua a vida de todos. Mas que isso não seja a primeira opção. Eu conheço pessoas que vêm aqui, né, atendidas, que já foram atendidas terapeuticamente, que toda hora fala assim: o namoro acabou, não quero mais estar casado com você. Isso sempre é a primeira opção. Ou seja, teve uma briga, não fale mais comigo, saia de casa, durma no tapete, durma não sei onde. Sempre é a primeira opção. Quando isso tem que ser a última, ou seja, no dia que você pensar em se separar, realmente ali está bem estremecido mesmo. Então a gente precisa prestar um pouco mais atenção para nos vigiar, nos policiar, porque as palavras ferem e às vezes a gente adianta palavras sem necessidade porque a gente não respira. A alma carrega o potencial. A mente carrega a intenção. E o cérebro produz o resultado. Então, os nossos corpos, o corpo, é o resultado da nossa alma e da nossa mente. Então, tudo que o nosso corpo vivencia é reflexo das nossas intenções e do nosso potencial. Podem ter certeza diante das suas verdades. Desligo-me, espero e obedeço. Essa sequência eu achei fantástica. Esse rapaz aqui, Harold Arlen, ele é o autor da música do Mágico de Oz. Aquela Some Over Window, né? E aí, eu peguei essa frase na internet que eu achei fantástica. Que é o quê? Que para a fluidez da nossa vida, dentro dessa integração entre corpo, mente e alma, para que isso tudo possa fluir efetivamente, a gente se desliga, espera e obedece o fluxo. Então, quando a gente aprende isso, porque em alguns momentos a gente precisa se desligar. Espera um pouco para saber como vai acontecer ali, o desenrolar dos fatos, e depois a gente obedece o que efetivamente precisa. Porque se eu confio na espiritualidade que está regendo a minha existência aqui, eu obedeço a tudo isso. Porque eu estou entregue ao fluxo natural dos acontecimentos energéticos. Que o meu ser está interligado, porque todos nós estamos unidos em uma só sintonia. Porque a fonte é única. Saímos do mesmo local. Apenas são fractais
em experiências singulares. Muito grato.